Então, gente, bom dia. Que esse dia tão lindo, caliente de viver, que esteja na sua vida como está na minha. Um beijo para todos os meus seguidores do Instagram, do Face, né? Que sempre está lá me prestigiando. E agradecer a todos vocês. E o projeto Asas de Anjo só tem a agradecer o amor, o carinho, o afeto e a gratidão na sua vida para vocês, o que vocês estão fazendo, se inscrevendo, compartilhando, comentando, né, das coisas que eu faço, que o canal é diversificado e nesse canal está o Asas de Anjo, que foi mandado por Deus, uma coisa divina. Então, um bom dia para vocês. Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito divino para vocês. Então, vamos lá? Então, gente, que Deus abençoe todos vocês, que Deus ilumine todos vocês. Então, vou falar a minha novidade hoje do Asa de Anjo. Eu sempre crio algo diferente para as minhas almas que Deus me dá todo mês que eu entrego a cesta básica. Quem está chegando agora, vocês não vão entender o que eu estou falando, mas vocês têm aí na plataforma os vídeos do Asas de Anjo, dos meus conteúdos, e vocês vão ficar por dentro e vai entender o que eu estou falando agora, entendeu? Um beijo e obrigado desde já que está me assistindo, valeu? Um beijo, minhas lindas, meus amores, amor meu. Então, gente, vou falar sobre hoje, o que eu vou falar sobre o Asas de Anjo. Como foi criado o Asas de Anjo? Que eu coloquei aí, só postando, mas eu não expliquei, não tive um vídeo específico falando, né? Vai ser em duas partes, porque é muita coisa. Vou pular algumas coisas para você entender. O Asas de Anjo que significa o quê? É um projeto social unificado que eu criei sem fundo lucrativo e foi um dom inspirado por Deus que designou eu fazer esse talento que eu tenho para vocês. Vou falar do começo como foi criado. Então, ele foi criado assim, isso já vem dos meus antepassados, das minha família, entendeu? E tá refletido agora, e foi agora que Deus designou eu abrir a fazer esse Asa de Anjo, né? Essa ação social que eu tenho todo mês que eu faço. Então, minha mãe, já vem do meu tempo passado, minha mãe no passado, ela era uma pessoa muito boa, muito caridosa, né? Caridosa quer dizer que dava, era uma pessoa amorosa e muito assim pro lado humano, entendeu? Ela, na época da minha época, eu tinha já 7 anos e ela já fazia a sua ação social, né? Você vê naquela época, agora que veio deslanchar esse meu talento que veio de minha mãe. E a gente nem tinha discernimento de nada, né? Hoje eu estou levando à frente e criei, foi já lá do lado de muito tempo, né? Então agora que está sendo executado, que fiz um apanhado e vi que foi de lá dos meus antepassados. Essa ação social que eu estou criando, que eu criei, está dando certo e é só para fazer o bem mesmo, fazer o melhor da gente aqui, porque a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. Da nossa vida espiritual é o mais importante pra gente, gente. Caia na real. O bom da nossa vida, que temos que cuidar, que zelar, que amar, é o nosso íntimo, o nosso espírito. Cuide do seu espírito, porque o tempo está fechando. Aqui na Terra não é nada, é só um passatempo. Caia na real e aceite que Deus trouxe a gente aqui para fazer uma passagem, mas para entregar
a boa nova, a palavra de Deus, né? Independente que você tenha religiões, que você seja qualquer uma, é o seu espiritual, entendeu? Cuide do seu espiritual. Você cuida do seu espiritual, certamente você vai estar preparado espiritualmente para tudo. Na vida só resolve pelo espírito. Em espírito você resolve tudo. Que Deus é espírito, entendeu? Então assim, deixa eu falar para vocês, né, para não fugir do assunto, mas só que foi muito legal falar sobre isso agora, entendeu? Para alertar vocês, para cair na real. Então, esse meu projeto Asas de Anjo, minha mãe, na época, né, eu era menina, ela já tomava conta de crianças. Tinha umas pessoas, umas mulheres que iam trabalhar e eram mães solteiras. Naquela época, mãe solteira era muito problema. Ninguém aceitava, ninguém queria conta. Hoje está banalizado, hoje está tudo normal, mas antigamente não era assim. Eu sou daquela época de antigamente, sou meio novinha assim, né? Mas porque me cuido, né, gente? E também minha genética é boa, porque eu tenho um espírito elevado a Deus. E Deus rejuvenesce nosso espiritual e nossa pele se renova, entendeu? O segredo é esse, né? Coisa de estética, não. Então, vou falar para vocês. Ela já vinha fazendo essa ação social há muito tempo. Eu, junto com ela, tinha a época de ter 20, 30 crianças lá em casa. E eu tomava conta todos deles. Tem crianças que eu lembro até hoje e eu tenho onde encontrar elas até hoje, a mãe delas. E tem um que eu lembro fosse hoje, mas não lembro mais quem é a mãe, não conheço mais quem é ninguém. O menino chorava, só queria pão. Quero pão, 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 pão. Ele era pequenininho, chorava cada mãe, que a mãe ia trabalhar e ficava lá em casa. Quando era... eles ficavam lá em casa, morava, né? Ficavam lá em casa, dormia, comia, bebia, ficava tudo lá em casa. Eu dava banho, eu cuidava. Não, a gente era como se fosse uma creche lá em casa, entendeu? Uma creche. E minha mãe era assim, uma pessoa assim, ela era costureira. E ela também era assim, dava muito conselho, sabe? Ela dava muito conselho, as pessoas pediam conselho a ela. Você sabe que naquela época as pessoas precisavam de alguém para orientar. Como até hoje, né? Que tem uma pessoa para orientar a gente, né? Que a gente não caminha só, né? Entendeu? Temos que ser humilde e saber que a gente sempre tem uma coleguinha para você falar algo que é uma colega boa, né? Uma pessoa usada por Deus para conversar com você. Porque se for uma pessoa atribulada, não adianta você querer se desabafar. Amigos a gente todo tem um bocado, mas não assim, né? Um amigo espiritual que fala as coisas na íntegra para você. Esse é válido. Isso até no antepassado de Cristo já existia isso, né? Na época de Moisés, né? Sempre tinha alguém para orientar eles, né? Então não é diferente aqui. Então, assim, minha mãe já fazia essa ação social e eu já estava por dentro de tudo. Aí o tempo passou. O que aconteceu? Meu filho se formou, é um filho divino, veio mandado por Deus, filho maravilhoso, abençoado, digno, né? Então, assim, é as coisas de Deus, né? Então, assim, os pais seguem o ritmo dos filhos, né? É assim, né? Procedência boa, né? A genética boa. Então, gente, sobre esse projeto Asa de Anjo, foi criado dessa época. Então, assim, eu já não tinha muito, né? Discernimento. E hoje eu tenho. E eu tô botando para executar. E eu tô vendo as coisas fluindo. E eu tô vendo que já vem de lá. O que aconteceu? Meu filho foi ser para a área da saúde, né? Foi para o lado da saúde. A família do pai dele é da área da saúde. Eu sou da área da saúde, né? Então, assim, ele trabalha com crianças. Olha, gente, que coisa mais incrível. Ele trabalha com crianças recém-nascidas em UTI. Ele é fisioterapeuta, entendeu? Ele trabalha em vários hospitais e ele cuida de bebezinho, que fica recém-nascido, prematuro. Se você precisa ver meu filho, entendeu? Cuidando de criancinha assim na UTI e as mães têm o maior carinho por ele,
entendeu? Então, assim, isso é divino. Foi aí que foi Deus iluminando a minha mente, e foi criando esse projeto, entendeu? Agora, o projeto que também teve época na minha vida, da minha mãe, a gente passava fome, não tenho vergonha de falar, porque naquela época, gente, era a época de luta, de fome mesmo. Quem tinha dinheiro, tinha. Quem não tinha, passava fome mesmo. Hoje tem projeto de governo, tem Bolsa Família, tem todas as vias, né, que o governo melhorou, né, o país melhorou, né. Então, assim, em relação a isso, eu queria ajudar, mesmo um pouquinho, mas está ajudando. E naquela época, que não era nem tão distante assim, não existia isso. Eu passei fome. Tinha vezes que eu dormia com banana do quintal que minha mãe botava para vender, e a gente comia banana com farinha. Tinha uma vizinhazinha do lado, né, que mora em Amélia Rodrigues, ela que dava a gente sopa quando já era 2 horas da tarde, que não tinha nada para comer. Minha mãe chamava ela chegava, dava um bocado de comida, resto de comida a gente. Nem era resto, era da panela mesmo, que ela tirava e dava, entendeu? Então, assim, e a gente sobreviveu a todas essas pancadas da vida, né? Então, assim, hoje eu tô no céu. Faltou comida na minha casa, sim, sim, mas eu nunca fui esfomeada nem morta de fome, e nunca deu para ser mudar os pensamentos, não. O ritmo era um só. E minha mãe já tinha aquele dom de ser comerciante, entendeu? Minha mãe vendia picolé, tinha a fábrica de picolé, eu tinha um freezer, vendia picolé, meus irmãos vendiam picolé, entendeu? Eu era só para estudar. Minha mãe botava eu para estudar e meus irmãos não gostavam. E eu era para estudar, para estudar, para estudar. Não cheguei até uma faculdade, gente. Não cheguei até uma faculdade porque foi se complicando a situação. Meu filho chegou de boa na minha vida e aí eu fui cuidar da vida de meu filho e arrumei a vida dele. Hoje ele é um homem tão digno quanto nós, né? Então, valeu tudo a pena a dificuldade, mas naquela época não teve ajuda, então foi difícil. Mas naquela época Deus já estava plantando esse projeto, entendeu? Então, assim, eu criei e eu sou uma pessoa, assim, espiritual, né? Me tornei uma pessoa espiritual. Não significa que eu ando na igreja, mas eu sou espiritual, creio em Deus, entendeu? Não tenho religiões, mas eu creio em Deus e respeito todas e amo todas. E acho válido tudo que você acredita na sua religião, de qual se for, de que for, é válido amar o próximo em primeiro lugar e pronto. Isso que Deus quer, sentir no seu coração a sua verdade. Então, assim, né? O vídeo está comprido, mas vai ser esse mesmo. Então, assim, o que foi que eu criei? Eu criei esse canal no YouTube para fazer meus projetos, tal e tal, tal. Aí surgiu esse projeto Asas de Anjo, né? E botei no meio do meus negócios diários de casa e tal, tal. E tá dando certo, entendeu? Então, assim, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, porque tá comprido, né? Não vai dar, vocês vão querer assistir todos, não sei, que Deus toque no coração de vocês e assiste. E dê um joinha, se inscreva e compartilhe o vídeo. Se ligue no canal de Osana Cristine. Se ligue no canal. Essa é a primeira parte da história do Asas de Anjo. Vou fazer agora a segunda parte, então se ligue no canal da Osana Cristine. Se ligue no canal. Que Deus abençoe vocês e proteja e ilumine. Que grande bênção chegue na sua casa, como chega na minha todos os dias, todas as horas. Beijo. Ore sem cessar, porque Deus quer isso. Beijo.